TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 27 de maio, e você vai ver a seguir. Gripe influenza A segue em crescimento no Brasil. Em Petrópolis, mais de 40 mil doses da vacina contra a doença já foram distribuídas. Polícia Civil realiza operação contra envolvidos em fraude milionária em transporte público. Polícia Civil prende homem acusado de espancar a própria irmã em Teresópolis. Cláudio Castro participa do seminário Rio Summit em São Paulo. Mercado melhora expectativa sobre economia, com PIB a 2,14%. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A última edição do boletim Infogripe da Fiocruz alerta que a influenza A segue em crescimento na maior parte do país, especialmente na região Centro-Sul, mas também em diversos estados do Norte e Nordeste. Em Petrópolis, mais de 40 mil doses da vacina contra a doença já foram aplicadas. A atualização do boletim é referente à semana epidemiológica 20, período de 11 a 17 de maio. Os dados reforçam que a influenza A segue sendo a principal causa de mortalidade por CIRAG em idosos e uma das 3 principais causas de óbitos por CIRAG entre as crianças. Embora os casos graves pelo vírus tenham aumentado em boa parte do país, a gente já observa uma desaceleração desse crescimento em alguns estados da região Centro-Oeste e também no estado de São Paulo, embora a incidência desses casos nessas regiões ainda permaneça muito alta. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,3% para a influenza A, 0,9% para a influenza B, 53,6% para o vírus sincicial respiratório, 14,6% para rinovírus e 2,3% para a Covid-19. No geral, os idosos são os mais afetados pela doença. Em Petrópolis, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 7 casos de gripe influenza registrados no município. Em relação à influenza, o vírus tem atingido principalmente a população mais idosa, mas também tem levado à hospitalização de jovens, adultos e até mesmo crianças e adolescentes. Ainda neste mês, a vacina contra a gripe influenza foi liberada para todos os públicos em Petrópolis. Até segunda-feira, dia 26, 41.852 pessoas já haviam sido imunizadas. A pesquisadora da Fiocruz recomenda que, além de tomar a dose da vacina, outras medidas sejam tomadas. A gente pede para que as pessoas continuem usando máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. E também, em caso de aparecimento de sintomas, é importante manter uma etiqueta respiratória. Olha, gente, a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir de diversas doenças, inclusive as doenças respiratórias. E por isso, já estou aqui recebendo a dose da vacina da gripe, que eu ainda não tinha tomado. É isso aí, gente. O Gabriel já se vacinou, então você, morador de Petrópolis, não perca a oportunidade. Dirija-se ao posto de saúde mais próximo da sua residência e já garanta a sua dose contra a gripe. E o governo do estado, por meio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, realiza nesta terça-feira a Operação Caronte contra investigados por fraude milionária em transporte público. A investigação desvendou um esquema de corrupção aos cofres públicos por meio de fraudes no bilhete único intermunicipal.
Agentes foram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de permissionários de vans acusadas de desviar dinheiro com viagens que nunca aconteceram. Também foi realizada uma fiscalização com o apoio do Detro para verificar o uso de veículos roubados no transporte de passageiros. O esquema, revelado após longa investigação, envolve linhas intermunicipais de transporte entre a Baixada Fluminense, Guapimirim, Magé, Piabetá e Raiz da Serra e o centro do Rio. Os fraudores simulavam dezenas de passagens por hora em veículos com apenas 15 lugares, utilizando-se de cartões Rio Card e do sistema de bilhetagem eletrônica para burlar os repasses do Estado. Em um dos casos, foram registradas mais de 34 validações em apenas 1 hora, sem que nenhum passageiro entrasse na van. O inquérito apontou que os autores montaram uma organização criminosa com divisão de tarefas, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, sustentada por um fluxo constante de repasses falsificados do programa Bilhete Único, que movimenta anualmente cerca de 900 milhões de reais. A estimativa é que o prejuízo gerado por esse grupo possa chegar a dezenas de milhões de reais por ano, dinheiro que deveria subsidiar o transporte de trabalhadores fluminense, mas que acabou abastecendo contas bancárias e empresas de fachada ligadas aos investigados. Entre eles estão dirigentes de cooperativas e operadores de linhas, suspeitas de funcionar como fábricas de bilhetes falsos. Alguns deles com antecedentes em outras fraudes no setor de combustíveis. Em uma das situações, o investigado, apontado como líder, movimentou mais de R$1.200.000 em apenas 6 meses, R$259.000 em dinheiro vivo. Um homem foi preso acusado de espancar a irmã em Teresópolis. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele foi encontrado na última quinta-feira, dia 22. Um homem acusado de espancar a própria irmã foi preso por policiais civis da delegacia de Teresópolis em uma ação conjunta com policiais militares. Ele foi localizado na última quinta-feira no bairro Brejal, em Teresópolis. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 10 de maio deste ano, quando a mulher procurou a delegacia com diversos ferimentos e o rosto desfigurado. Segundo os agentes, ela foi encaminhada para o hospital, onde permaneceu internada em estado grave. As apurações apontam ainda que o acusado é investigado por envolvimento em espancamentos mandados por traficantes. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de feminicídio. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Mariana, pelas informações. E o governador Cláudio Castro participou do seminário Rio Summit em São Paulo nesta segunda-feira. No evento foram debatidos temas como o saneamento do Estado, meio ambiente e turismo. Eu sempre digo que o Rio de Janeiro passa por um período de reconstrução. O Rio Summit, promovido por uma organização de líderes empresariais da América Latina, promoveu debates sobre soluções inovadoras, estratégias e oportunidades para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro reforçou a importância dos empresários no estado. O evento aconteceu na cidade de São Paulo. Não há poder público sem o empreendedor. Não há Estado sem o empresário. De acordo com o governador, atualmente o Estado do Rio tem um papel de destaque nacional e internacional. Segundo ele, o Estado é líder na produção de petróleo, no setor do turismo e na abertura de empresas. No evento foram debatidas a transição energética, óleo e gás e temas como o meio ambiente e os avanços no saneamento do Rio. Ainda foram abordadas questões relacionadas ao turismo, hotelaria e eventos realizados no Rio de Janeiro. Mas não existe o Rio de Janeiro na perspectiva do governador, do prefeito. Existe um Rio de Janeiro só. E a nossa missão é trabalhar junto com quem o povo escolheu. E que a gente possa ver o nosso Brasil cada dia crescer, porque quando o Rio cresce, o Brasil cresce. O mercado financeiro melhorou as expectativas sobre o crescimento. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, o dólar bateu R$ 5,80, registrando queda de 2 centavos. O Boletim Focus é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Segundo o relatório dessa semana, o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, subiu para 2,14%, enquanto que na última semana a expectativa era de 2,02% e há 4 semanas a expectativa estava em 2%.
Com relação ao dólar, o boletim prevê uma cotação de R$ 5,80, com o valor projetado na semana passada sendo de R$ 5,82 e R$ 5,90 previstos há 4 semanas. As expectativas relacionadas à inflação, como a taxa básica de juros, a Selic, se mantiveram estáveis quando comparado com a semana anterior. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para o ano de 2025 manteve-se em 5,5%. Para 2026, é esperada inflação de 4,5%, e para 2027, o mercado financeiro projeta que o ano feche com inflação de 4%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, definida em 14,75% ao ano. Para os anos subsequentes, o mercado projeta a taxa de 12,5% em 2026 e de 10,5% em 2027. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis ganha ação de desapropriação da Casa da Morte. O governo do estado entrega 480 câmeras para monitoramento da fauna silvestre no Rio. Homem é preso por aplicar golpe de comprovante de Pix falso em Paraíba do Sul. INEA realiza capacitação para prevenção e combate a incêndios florestais em Petrópolis. Polícia Militar apreende 16 buchas de maconha em Paraíba do Sul. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Prefeitura de Petrópolis ganhou uma ação que visa desapropriar a Casa da Morte, local usado pelo regime militar na época da ditadura para torturar e assassinar militantes políticos. O município irá transformar o imóvel em um memorial para as vítimas. Na última quinta-feira, dia 22, por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil, a Prefeitura de Petrópolis passou a ter posse do imóvel, que fica no Caxambu. A Casa da Morte foi um dos principais centros clandestinos de torturas e assassinatos entre 1964 e 1985, período da ditadura militar no Brasil. Com um convênio com o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o local será transformado em um memorial. A existência da Casa da Morte foi denunciada por vítimas da ditadura, que em depoimento confirmaram o uso do local para tortura e assassinato de militantes políticos que lutavam pela volta do regime democrático no país. Até hoje, não existe um número concreto de vítimas do regime, com novas vítimas sendo descobertas até hoje. A decisão foi divulgada durante a audiência pública da Comissão Especial de Desaparecidos Políticos, que aconteceu na última quinta-feira no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, a coordenadora-geral de Políticas de Memória e Verdade no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Paula Franco, falou sobre a importância do depoimento de Inês Etienne, única sobrevivente da Casa da Morte. Esse imóvel foi identificado graças à coragem da sua única sobrevivente, Inês Etienne Romeu, presente, das famílias e dos demais sobreviventes de outros contextos de repressão. O pagamento da desapropriação foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e os planos para o imóvel envolvem transformar a Casa da Morte em um memorial, que será gerido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. O espaço irá receber investimentos e servirá para lembrar as gerações futuras a respeito das atrocidades cometidas pelo regime militar. O governo do estado entregou 480 câmeras, que servirão para monitorar a fauna fluminense em unidades de conservação estaduais e municipais. Além dos registros visuais que otimizam as políticas de conservação, o material contribuirá para a atualização da lista da fauna ameaçada do estado do Rio de Janeiro, resultando na publicação de um livro. As entregas acontecem no âmbito do projeto Fauna Ameaçada, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, capitaneadas pelas subsecretarias de Mudança do Clima e Conservação da Biodiversidade. O Instituto Estadual do Ambiente ficará encarregado pela distribuição dos novos equipamentos, que serão instalados em pontos estratégicos da mata. Em conjunto com as armadilhas fotográficas, a Secretaria também entregou equipamentos de manejo de fauna, como caixa de transporte, puçais e pinções, que serão utilizados pelos guarda-parques estaduais. Todos os municípios fluminenses receberão câmeras para o monitoramento, além das unidades de conservação estaduais, como o Parque Estadual Cunhambebê, na Costa Verde, o dos Três Picos, na região serrana, e o Refúgio da Vida Silvestre, do Médio Paraíba. A previsão é que o livro da fauna ameaçada no Rio de Janeiro fique pronto em até 2 anos. Uma empresa especializada será contratada via edital público para auxiliar na análise e organização desses dados. Policiais militares prenderam um homem que enviava comprovantes de Pix falso em Paraíba do Sul. A prisão aconteceu no bairro Ponte Preta e o homem vai responder pelo crime de estelionato. Um homem foi preso por enviar um comprovante de Pix falso em Paraíba do Sul.
A prisão aconteceu na segunda-feira no bairro Ponte Preta. Segundo a Polícia Civil, o suspeito fez um pedido online no valor de R$ 185 em uma lanchonete e em seguida enviou um comprovante de Pix falso por um aplicativo de mensagem. Ainda de acordo com os agentes, o jovem também é suspeito de praticar a ação no mesmo estabelecimento no último sábado, usando um número de telefone diferente e se passando por uma outra pessoa. O dono do estabelecimento desconfiou do comprovante e acionou a polícia. O entregador levou o pedido até o suspeito, acompanhado de uma viatura descaracterizada. O homem, no entanto, foi preso em flagrante. O jovem foi encaminhado para a delegacia de Paraíba do Sul, onde vai responder por estelionato. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Desde 2020, o Instituto Estadual do Ambiente realiza ações da Operação Fumaça Zero em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto promove ações de conscientização e prevenção a queimadas e incêndios nos 92 municípios do Rio de Janeiro, principalmente durante o período de estiagem que já começou. O programa Fumaça Zero é um programa voltado, é um programa bem amplo, ele é voltado para ações desde ações preventivas até o ciclo final, que são as ações de resiliência, de reconstrução. A iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, promove ações de conscientização e prevenção a queimadas nos municípios fluminenses durante o período de estiagem, ou seja, de seca, que vai de maio a setembro. O programa é bem estruturado em ações voltadas à aplicação de notificações preventivas de incêndio no entorno das unidades de conservação, e voltado a atender os municípios também, e também ações de monitoramento. Em meio ao projeto, o governo do estado também lançou uma plataforma que tem papel essencial no apoio às forças de combate aos incêndios. Principalmente após os incêndios de 2024, o governo do estado lançou a plataforma Olho no Verde Queimadas, que é uma plataforma que nos auxilia bastante no dimensionamento das ações, para que nós possamos entender como se dá a gestão do incêndio no território. O major destaca que com esta ferramenta é possível traçar ações voltadas ao combate aos incêndios, já com conhecimento prévio das condições e do histórico de ocorrências na localidade. Também o programa, por ele ser muito amplo, de integração com os municípios, e também até os entes federais, IBAMA, ICMBio, enfim, ele possibilita uma rede de contatos que nós podemos estruturar ações de resposta mais bem definidas, de acordo com o diálogo dos órgãos envolvidos, dos setores envolvidos, para que nós possamos chegar a uma assertividade maior nas ações de combate. Israel também destaca que essa rede possibilita que o INEA evolua nas ações pós-incêndio, que é a fase de responsabilização dos danos. Também tivemos no final do ano o lançamento do embargo remoto através da Secretaria de Meio e Sustentabilidade, pelo secretário Bernardo Rossi. Então, isso também possibilitou bastante as ações de pós-incêndio, quando você tem uma ação de fiscalização mais bem estruturada, você consegue o diálogo diretamente com os órgãos policiais envolvidos. Segundo Israel, as equipes dos órgãos envolvidas no projeto atuam em campo de diversas maneiras. Um dos pontos de trabalho mais importantes é o do mapeamento dos locais com recorrência de incêndio feito pelas instituições. Então a gente procura integrar essa gestão dessa informação, fazer essa governança dessas ações ambientais, esse estudo prévio, e a gente motiva as equipes para que possam, dentro do seu campo de atuação, estarem indo nas comunidades, informando a população. Um outro ponto importante que é trabalhado pelas forças do INEA é o estudo da cicatriz do incêndio, ou seja, da área que foi devastada pelo fogo durante a ocorrência. Isso possibilita que nós possamos traçar ações resilientes, ações de reconstrução mais bem desenhadas, de acordo com o programa. Em 2024, os números registrados no programa foram significativos e representaram um aumento de mais de 300% em relação ao número de atendimentos de 2023. Ano passado, nós conseguimos alcançar em torno de 70% dos municípios do estado. Ano passado, nós tivemos resultados bastante significativos, principalmente na quantidade de notificações aplicadas dentro do escopo do programa. Nós chegamos ano passado a 3.548 notificações aplicadas. E para 2025, a operação do governo do estado tem como objetivo melhorar ainda mais os resultados na comparação com o que foi registrado no ano de 2024. Traçamos de uma meta em torno de 5 mil notificações para esse ano, dentro do escopo do programa, para que nós possamos estar mais junto à comunidade, para que nós possamos levar informação para a comunidade, e possamos sensibilizar a comunidade dos riscos dos incêndios florestais. A Polícia Militar apreendeu 19 pedras de crack e um tablete de maconha em Paraíba do Sul. A ação aconteceu nesta segunda-feira. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Germão.
O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, na rua Maria José Pires, no bairro da Liberdade, em Paraíba do Sul. Segundo os agentes, ao patrulhar a região, que já é conhecida como ponto de venda de entorpecentes, os policiais avistaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a viatura, fugiram do local. E ao realizar buscas na localidade, foram encontradas 19 pedras de crack e um tablete de maconha. O material apreendido foi levado para a delegacia de Paraíba do Sul e, até o momento, ninguém foi preso. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Francisco, pelas informações. E o Correio Petropolitano na TV, primeira edição, faz agora um rápido intervalo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Pessoal, hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos, a partir de agora, conferir os destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje, daremos destaque à chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e também à rodada dos cariocas no Brasileirão. O técnico italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, chegou recentemente ao Brasil e realizou nesta segunda-feira sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Em um hotel no Rio, o italiano revelou os 25 nomes escolhidos para representar o Brasil em 2 jogos. O primeiro compromisso em campo do treinador é a penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, com jogos contra o Equador no dia 5 de junho, fora de casa, e o Paraguai no dia 1º de julho. Toledo, a gente tem muita coisa para comentar aqui, porque a chegada do Ancelotti é um negócio assim, parece irreal as imagens,
porque vi um treinador italiano do tamanho dele. Com o bonezinho da seleção brasileira. E depois na coletiva com um brochezinho do Brasil, igualzinho ele fazia no Real Madrid. Realmente é um negócio que parece que é miragem. Isso aí. E ó, ele já fez a primeira convocação para 2 jogos muito importantes. E a gente vai opinar um pouquinho aqui sobre cada convocação, né? Que assim, a gente começa pelos goleiros. Eu acho que é uma das posições mais fáceis de opinar. Porque para mim é Alisson. Que tem que ser o titular, na minha visão. Alisson há muito tempo é o melhor goleiro que a gente tem. Aí o Ederson, para mim, infelizmente, eu prefiro o Ederson. Mas tem o Alisson, que é para mim um dos melhores goleiros do mundo também, apesar de ser muito falado. E o Hugo, terceiro goleiro. Mas aí nessa convocação o Ederson tá machucado, foi Alisson, Bento e Hugo. Eu sinceramente concordo com a convocação tanto do Alisson quanto do Hugo. Não que eu acho que que o Hugo Souza seja um goleiro de tamanho de seleção brasileira, não concordo com isso. Mas eu acho que numa estratégia de pegar um pênalti, numa situação, eu acho que a gente precisa desse goleiro no elenco, porque realmente é um goleiro que pode ser muito decisivo nessas situações específicas. Novo, né? Muito novo, é bom para ele já se ambientar com esse clima de seleção brasileira. Exatamente. Essa Copa do Mundo de 2026 é uma Copa muito de transição, né? Então a gente já tem que preparar a seleção para a próxima Copa. E esse trabalho aqui tem que começar com jogadores tipo o Hugo Souza. E a gente tem o Bento também. O Bento, eu sinceramente não concordo com a convocação. Eu acho que ele realmente foi muito bem quando estava o Alisson e o Ederson machucados naqueles amistosos contra Inglaterra e Espanha. Eu acho que ele foi bem. Só que na última convocação contra aquele jogo patético do Brasil contra a Argentina, para mim ele foi muito mal e ele não está bem na Arábia. Quem dirá na seleção brasileira? Aí eu acho que contra a Espanha nos amistosos ele foi bem. Mas assim, terceiro goleiro. Eu acho que ele vai ser o terceiro e o Hugo o segundo. Não vai jogar, nenhum dos dois ele vai chegar a jogar, né? Aí a gente vai para os defensores, que são Alexandre, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. A gente tem uma novidade nessa convocação, né? O Alexandre, que foi muito bem no Lille nesse ano, jogando lá na França, nunca tinha sido convocado. E foi justamente convocado, foi muito justa realmente essa convocação aqui. A gente tem o Beraldo, que apesar de ser reserva no PSG, sempre entrou bem. O Marquinhos, que eu não sou tão fã dele, mas ele é o capitão da seleção brasileira. Ele realmente tem uma história no futebol e eu acho que é justa a convocação dele. Minha opinião sobre o Beraldo, eu não gosto muito. Não gosto muito dele, mas eu acho que ele tá mais ali por ser um zagueiro canhoto. Que o Gabriel Magalhães e o Murilo, pra mim, obviamente, muito melhores que o Beraldo, os dois estão machucados. Tem que levar em consideração também que o Murilo foi mal na última convocação, então parece que podem ter deixado ele de molho também, uma situação assim. E o Gabriel Magalhães, que é incontestável, está machucado. Aí o Marquinhos, pra mim, ele é o capitão. Eu não gosto muito. Eu também não. Na minha opinião. Eu acho ele muito sumido, assim. Eu acho ele frouxo. Não tem uma pinta de capitão. Exatamente. Zagueiro capitão tem que ser marrento, tem que se impor no jogo, fisicamente, mentalmente. Aí a gente já vem aqui nas duas outras peças dessa zaga. São dois jogadores do Flamengo, Léo Ortiz, que eu acho incontestável, tem que ser convocado mesmo, e Danilo, que pra mim nunca mais tinha que vestir a camisa da seleção brasileira. O Danilo não é mau jogador, é um jogador bom pro futebol brasileiro, apesar de ser reserva no Flamengo, porém não é jogador de seleção brasileira há muito tempo. E o Danilo, pra mim, ele tá só somando ali, né? Porque quinto zagueiro, pra mim, não faz muito sentido. Exatamente. Aí a gente parte para os laterais, né? Que a gente tem mais dois jogadores do Flamengo. O Flamengo foi o time que teve mais convocados no mundo todo. Foram 5 convocados no total. Que a gente tem Alexandre na esquerda, que realmente, pro nosso nível do futebol, eu não concordo muito. Mas quem é que vai convocar no lugar? Tem essa questão. Eu acho que tem o Caio Henrique lá do Mônaco. Eu acho que o Caio Henrique, Carlos Augusto e Alexandre, infelizmente, hoje são os 3 melhores laterais esquerdos do Brasil. Uma posição... As duas laterais são muito fragilizadas. Exatamente. O Alexandre, inclusive, vem jogando muito pelo Flamengo. Exatamente. A gente tem o Carlos Augusto, como você mesmo citou, que vem bem com a Inter de Milão, apesar de ser reserva do Di Marco. Também não tem como ele assumir. Exatamente. O Di Marco é muito bom e o Carlos Augusto não é ruim. Tá lá, eu acho que pode fazer o papel e, sinceramente, na minha visão, ele tinha que ser o titular. Aí na lateral direita nós temos o Wesley. Concordo muito com a convocação do Wesley, apesar de ter ido mal na última convocação no jogo contra a Argentina. Na Colômbia ele entrou Exatamente. Muito. No jogo contra a Argentina ele foi mal, mas eu acho que não dá para queimar um jogador do potencial dele com um jogo só. E Wanderson também incontestável, para mim tem que ser realmente
os dois laterais. São dois laterais até parecidos, né? Exatamente. Não de boa, parecido até de futebol jogado. É verdade. E aí a gente vai pros meias. Exatamente. Aí que os meias eu achei que foi com a convocação bem acertada. Que a gente tem o Andréas Pereira, que o Toledo acha que ele não concorda tanto. Assim, o Andrés, no momento, eu acho que ele pela seleção, ele joga até mais do que ele joga no Fulham. Mas eu acho que poderia botar um atacante ali, não sei, contestável, na minha visão. Aí a gente tem Bruno Guimarães, para mim incontestável, tem que estar na seleção sempre. Andrei Santos, uma surpresa nessa seleção, mas muito justo, jogou muito bem no Strasbourg esse ano lá na França. Ele virou capitão do time francês emprestado. E tendo menos de 22 anos. Exato. Sinceramente, um negócio impressionante. Muito. Temos o retorno de Casemiro, que nunca tinha que ter saído da seleção brasileira, apesar de estar mal no Manchester United. O contexto fez todo mundo ir mal no Manchester United, até o Cristiano Ronaldo. Portanto, Casemiro nunca tinha que ter saído da seleção. A gente tem Ederson, sempre tem que estar na seleção também, muito bom na Atalanta. Muito versátil. Muito versátil. E Gerson, melhor meio-campista do Brasil, jogando no Brasil. Então, incontestável. Aí nos atacantes, pra mim, tudo tranquilo também. Tudo certo. Estevão, uma joia. Tem que lapidado. se acostumar, Exato. tem que começar desde cedo na seleção. Jogar jogo grande. Aí a gente tem o Antony, a volta do Antony, que, mais uma vez, outro jogador que o Manchester United tentou ferrar, mas ele se recuperou no Real Betis. Exatamente. Incontestável também a convocação. A fase do Antony é impressionante atualmente. Tem mais gol e assistência que o Vinícius Júnior desde que ele estreou pelo Betis. Então, incontestável ele está aqui. Aí a gente tem que lembrar também que o Rodrigo não foi convocado por alegar problemas físicos e mentais nesse final de temporada europeia. Psicológicas, então não colocou ali para poder se recuperar de uma maneira mais tranquila, sem pressão, tudo certo. Martinelli, qual que é a sua opinião? Eu acho uma convocação justa, eu acho que ele não está numa grande fase no Arsenal, mas eu acho que ele tem a somar, que é aquele jogador rápido e ele tem uma certa força física, eu acho justo estar aqui. Isso aí. Matheus Cunha, essa temporada dele pelo Wolverhampton, com certeza a melhor dele na carreira, tanto de número, tanto de futebol jogado, eu acho justo. Acho justo, e ele também, na última convocação, né, naquele fatídico jogo contra a Argentina, para mim ele foi o melhor em campo do Brasil, sem a menor dúvida, então acho muito justo ele estar aqui. E ele está se colocando meio uma furada, né? Provavelmente vai jogar no Manchester United na próxima temporada. Que a gente falou que já é lá no cemitério, lá no cemitério de jogador. Tem que ver como é que vai ser. Vinícius Júnior, incontestável, é o melhor jogador brasileiro hoje, junto com o Rafinha. Que também já está aqui, o nosso próximo jogador, incontestável também. E para finalizar, o retorno do Pombo, o retorno de Richarlison. Melhor fase da carreira do Richarlison foi, sem dúvida nenhuma, com o Ancelotti. Então eu acho justo esse voto de confiança, principalmente porque na Copa do Mundo e fora dela, o Richarlison nunca decepcionou com a seleção. Jogador que sabe vestir a camisa da seleção brasileira como poucos hoje em dia. Exatamente, a gente tem que destacar aqui que olha o tempo que o Richarlison não é convocado. E desde a Copa do Mundo de 2022, ele é o jogador que mais fez gols pela seleção brasileira. Então, ele tinha que realmente retornar, principalmente com todas essas questões. Isso aí. E olha, Toledo, a gente tem que falar também de Brasileirão, né? Já falamos muito de seleção, mas tem que falar de Brasileirão também. Isso aí, tradicional. E a gente começa, é claro, com o clássico carioca da rodada. O Fluminense venceu o Vasco por 2-1 no último sábado no Maracanã. João Victor marcou para o Cruz Maltino. No fim da primeira etapa, Verratti fez um gol contra e empatou o jogo. Um golaço de Guga aos 42 do segundo tempo, o tricolor virou e ficou com a vitória. O resultado colocou o Fluminense na 5ª posição do campeonato, com 17 pontos, na zona de classificação para as fases preliminares da próxima edição da Libertadores, e já o Vasco ocupa a 15ª colocação, somando 10 pontos. Toledo, uma vitória justa do Fluminense, ao meu ver. Estava no jogo, eu e outras pessoas daqui da equipe da TV Correio da Manhã. Eu achei uma vitória bem justa do Fluminense. O Fluminense jogou melhor desde o início do jogo. O Vasco teve chance de matar o jogo, inclusive. Começou ganhando o jogo, depois teve bola no travessão, uma chance do Ryan inacreditável que ele perde. Mas foi uma vitória justa do tricolor. Mas fala que, olhando assim por alto, só o resultado, a pessoa pode pensar, como você mesmo falou, o jogo foi muito parelho. Mas foi um azar o gol do Verratti, foi um gol contra, e um gol que o Guga, com todo respeito ao Guga, provavelmente nunca mais vai fazer na vida. Exatamente, um chute de rara felicidade. Exatamente. Ele realmente acertou um chutaço. A velocidade da bola foi um negócio impressionante, vindo
Tava justamente na minha linha ali, eu tava vendo o jogo, e foi a bola que você fala, inacreditável ter feito esse gol. E uma bola muito forte, muito bem colocada, indefensável. Mas assim, no geral, eu acho que o Fluminense é um resultado muito importante pro Fluminense. Vem fazendo bons jogos, bons resultados. E o Vasco está se adaptando ainda ao futebol de Diniz. Tem muito ainda pro Diniz aplicar taticamente, tecnicamente no Vasco. Eu acho que é um trabalho a ser lapidado. Exatamente. E um ponto até de a gente pensar é porque o Vasco não conseguiu fazer a famosa saída do Diniz. Teve alguns escapes, mas o Fluminense conseguiu anular muito bem. E a gente tem que levar em consideração também que o Fluminense era o time que mais foi treinado pelo Diniz. Então já conhecia todas as táticas, tudo que o Vasco tentou fazer, o elenco do Fluminense já sabia mais ou menos. Então foi mais fácil, vamos dizer assim, do Renato conseguir preparar o time para jogar. E realmente eu acho que foi uma vitória justa do Fluminense. E é aquele negócio, o Vasco tem que ligar um alertinho ali, tá de novo perto da zona de rebaixamento, só que foi uma derrota que dá para entender, a situação é o clássico, exatamente, dá para entender o que aconteceu ali. Em outro jogo da rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 na tarde de domingo no Allianz Parque. O resultado embolou a briga pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras ficou com 22 pontos, enquanto o Flamengo foi a 21. Hugo, um jogo assim que o Flamengo conseguiu se impor jogando fora de casa. É verdade, o Flamengo realmente conseguiu se impor, foi melhor do que o Palmeiras, na minha visão, estava assistindo o jogo. Só que, mais uma vez, mais um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Para ambos os lados. Exatamente, até queria destacar também, voltar um pouquinho, o jogo do Vasco também teve uma polêmica da arbitragem, porque a linha do VAR que validou o gol do João Vitor, o gol do Vasco, foi um negócio inacreditável. Eu até agora não entendi. Eu estava no estádio, eu não estava conseguindo enxergar por lá. Aí eu pensei, é porque eu tô aqui, é por isso que eu não estou conseguindo assistir. Eu não consegui entender o que aconteceu. E vendo em casa também não entendi nada. A câmera do VAR parece um Nintendo 64. Exatamente. É uma qualidade muito baixa. Muito baixa. Não dá para entender o lance, assim, não dá para fazer uma análise certeira igual é na Europa. Exatamente. E falando em análise, não dá para fazer análise certeira, eu acho que é justamente a situação do pênalti marcado para o Palmeiras. Porque se o contato realmente na mão do Varela, o que teve um cruzamento, a bola pega na mão do Varela, foi marcado pênalti. Se realmente aquele contato foi dentro da área, é pênalti. Só que eu até agora não consegui ver nenhuma imagem que me realmente convencesse que foi dentro ou fora da área. Muito inconclusivo. Eu também não. E assim, eu acho que não teve nenhuma câmera que mostrou uma visão que, nossa, tá dentro ou tá fora. Não teve isso. Exatamente. O torcedor e nem a arbitragem conseguiu opinar dar uma opinião certeira, né? Exatamente, a opinião embasada realmente. Exato. Porque não deu para entender exatamente o que aconteceu ali. Se aconteceu dentro da área, beleza, pênalti mesmo, o lance é claro, é fato. Só que foi ou não foi? Isso a gente aparentemente nunca vai saber e precisamos de melhoras no VAR aqui no Brasil, porque é uma situação verdadeiramente patética. E assim, a gente tem que opinar aqui rapidinho também sobre o pênalti que foi dado ao Flamengo. Na minha visão, foi pênalti naquele... não seria pênalti. Porém, o Murilo, ele foi bobo, foi muito bobo naquele lance, ter agarrado o Arrascaeta. O Arrascaeta, ele foi malandro e se jogou. Na minha visão, aquilo dali é um dos pênaltis mais patéticos que eu já vi na minha vida. Não é pra ser pênalti, nunca. Isso eu concordo. Mas ele o Arrascaeta se aproveitou. Só que aquele negócio, a regra do futebol, de acordo com o PC Vasconcelos, né, o comentarista de arbitragem de uma outra emissora, ele fala, atualmente, a regra do futebol, agarrão tem que fazer um impacto, tem que realmente mudar a direção. E mudou a direção como? O Murilo segurou para frente, era pro Arrascaeta cair para trás, ele caiu para frente. Então, na minha visão, aquilo dali era pro VAR chamar, porque realmente, já que ficou alguma dúvida, o VAR chamava e tinha que dar cartão amarelo pro Arrascaeta, porque foi uma simulação pífia. Mas aí eu entro de novo nessa questão. Eu acho que o Murilo foi muito bobo em ter agarrado. Não, ele foi bobo em ter agarrado. Sem dúvida nenhuma, o Murilo tá errado naquela situação, não era para ter agarrado. Porém, inclusive ele só agarrou a Arrascaeta, nem tentou pegar na bola. Só que tem a questão, a regra diz, tem que ter impacto. Não teve impacto, não era pênalti. Então, eu entendo o que você está querendo dizer, eu só não concordo porque nunca que o Arrascaeta se segurado para trás, ele ia cair para frente. Mas aí então, é a artimanha de cada um, né? É a artimanha de cada um e a desonestidade de cada um.
Mas acontece, é parte do futebol, tá? Só para deixar claro, não, acontece. Futebol tem muita malandragem também, então tem que entender. Foi ali o Arrascaeta realmente aproveitou e aproveitou a grande fase para fazer mais um gol e cada vez mais artilheiro do Brasileirão. Isso aí. Isso, gente, a gente já falou demais aqui e assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo, até a próxima edição. Exatamente, até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo do esporte. E só um último aviso, a gente não comentou do Botafogo, porque o Botafogo não jogou, o jogo foi adiado, mas assim que acontecer a gente vai conversar aqui com vocês, trazendo as principais notícias do mundo do futebol e também de todos os outros esportes. Muito obrigada, meninos, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco. Semana da Língua Alemã é aberta em Petrópolis. Banco Central anuncia resgate automático no sistema Valores a Receber. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e o Banco Central anunciou na segunda-feira uma nova funcionalidade no sistema Valores a Receber. A novidade é apenas na forma de solicitar o resgate. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido. Agora, quem quiser pode habilitar a solicitação automática de resgate de valores. Todas as outras funcionalidades do sistema continuam iguais. Os valores a serem resgatados são o dinheiro esquecido por cidadãos ou empresas em instituições financeiras, como bancos e consórcios, sem que tenham sido transferidos para a conta do titular. De acordo com o Banco Central, a adesão ao serviço é facultativa. A habilitação para o acesso ao sistema Valores a Receber deve ser feita a partir de uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em 2 etapas ativada. A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Ainda segundo o banco, o crédito será feito pela instituição financeira na conta do cidadão. Não serão enviados avisos do BC para informar a existência de algum valor devolvido. Por fim, o Banco Central esclareceu que as instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix vão continuar exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores de contas conjuntas. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Pessoal, amanhã já é quarta-feira, meio da semana. Aqui em Petrópolis estamos vivendo o ápice do outono. Então, todos querem saber como vai estar o tempo, né? Por isso, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai nos trazer essas informações. Oi, Gabriel, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã nas cidades da nossa região de cobertura? E aí, Ana? Então, o friozinho já tá chegando, mas olha só, a gente começa com Nova Friburgo, onde a quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E na parte da noite com muitas nuvens. Os termômetros da cidade devem marcar a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Já na cidade imperial, a tendência da região se mantém e a quarta deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. As temperaturas na cidade devem ficar entre 15 e 24 graus. Já em Paraíba do Sul, a quarta deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. As temperaturas na cidade devem ficar entre 19 e 26 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia deve ser igual a todas as outras cidades da nossa região de cobertura. Um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Já na parte da noite, a quarta deve ter muitas nuvens. As temperaturas na cidade, como de costume, devem ser as mais altas da nossa região, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Ou seja, o friozinho está chegando cada vez mais. É isso aí, Toledo. Por enquanto, estamos vivendo uns dias bem parecidos, né? Segunda, ontem foi meio parecido com o que está hoje, pela previsão amanhã também vai ser um dia parecido, mas bem como você falou, o frio está chegando, inclusive tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para a frente fria, então fique ligado nos nossos telejornais, estamos preparando uma reportagem sobre isso e também na previsão do tempo, todo dia trazemos aqui para vocês as atualizações. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações e esta foi a previsão do tempo para quarta-feira.
Pessoal, a gente fica por aqui. Mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado e a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou ainda para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.